Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão aí participando do nosso curso Word para o ambiente de trabalho no nível avançado. E nessa videoaula de hoje, então, vamos continuar revisando os recursos básicos então do Word. Para a gente trabalhar os assuntos dessa videoaula, a gente vai precisar então de um texto, tá? Para a gente poder então aplicar os recursos de formatação. Vamos entrar então no Word. Eu vou entrar aqui através do atalho, você pode entrar pelo menu iniciar se quiser. E para a gente abrir um documento, só para relembrar, a gente tem várias formas. Uma delas, posso ir lá em cima na guia arquivo e clicar na opção abrir. No caso do meu documento que está na pasta meus documentos, basta eu clicar aqui em meus documentos, clicar no texto e abrir. Tá? Vou fechar esse texto. Qual é outra forma que eu poderia abrir? Pelo teclado, Ctrl A é outra possibilidade. Como é um documento recente que eu recém abri, eu posso ir lá em Arquivo, tá? E também vocês têm a opção de recente aqui, ó. Já veio direto em recente, ó, aberto. E já tem a lista dos últimos documentos abertos. Então, isso facilita caso tenha aberto, feito um documento novo, tenha salvo, não lembra onde salvou, recorre então à opção então arquivo, recentes, tá? No caso, então, o meu aqui é o documento chamado texto 2, ok? Então, o que a gente vai trabalhar nessa videoaula? Vamos ver a questão de espaçamento entre linha entre parágrafos, que a gente vai revisar da última aula. Vamos ver as questões de borda na página, tá? Vamos ver cabeçalho, vamos ver rodapé, vamos ver como inserir figuras e como posicionar, então, essa figura no texto, tá? Além da parte de configuração de páginas, que é as questões, então, de margem. Para começar, vamos, então, relembrar a parte então de espaçamento entre linhas. Como que eu faço? Se eu vou colocar espaçamento entre as linhas de um parágrafo, eu preciso indicar para o nosso editor de texto qual é o parágrafo, quais as linhas que tem que ter esse espaçamento. Lembrando, toda vez que eu altero num texto, preciso selecionar a parte que eu desejo modificar. No caso, então, eu vou trabalhar no primeiro parágrafo, selecionei aqui, e eu tenho, então, o espaçamento entre linhas aqui, nesse conjunto de comandos aqui, chamado então, parágrafo, né? E aí então eu tenho aqui o botão espaçamento entre linhas. Aqui eu já tenho, ó, 1 que é o simples, 1,15, 1,5, 2, 2,5, 3.0. E se eu quiser outras opções de espaçamento entre linhas, clico aqui, chego nessa caixa de diálogo do parágrafo, ok? E aqui então eu tenho o espaçamento entre linhas, que eu posso então dar o tamanho que eu desejo se eu não quiser nenhum daqueles tamanhos ali. No meu caso, eu vou pegar 1,5, tem pronto aqui, ó, só escolher e dar um OK. Tá? Vou voltar aqui nas opções. E aí a gente tem também ali, ó, além do espaçamento entre linhas, eu tenho um espaçamento antes e depois. Antes e depois, então, de cada parágrafo. Lembraram da última aula? É o espaço, então a gente pode ver pelo exemplo aqui, ó, que fica o que é antes do parágrafo. E tem o espaçamento depois do parágrafo. Tá? Então eu vou deixar no meu caso aqui 6 pontos, 6 pontos. Tá bom? Ok. Além desse espaçamento entre as linhas, nessa mesma caixa que eu posso acessar por aqui, ó, opções de espaçamento, ou se não, aqui na lateral, ó, do parágrafo, vocês têm, ó, esse botãozinho que, ó, na fonte, tem no parágrafo, tem no estilo, significa que ao clicar nessa setinha para baixo, abre-se uma caixa de diálogo com mais opções. Eu vou clicar aqui novamente, tá? E aqui eu quero mostrar para vocês os recuos. Recuo da esquerda, recuo da direita e o recuo chamado especial e também o alinhamento.
O alinhamento do parágrafo está alinhado à esquerda, quer dizer, todas as linhas do parágrafo estão todas alinhadas no sentido da esquerda. Tá? Posso alinhar somente o lado da direita, de acordo com a margem. Tá? Posso mudar novamente meu alinhamento para centralizado ou justificado. Isso eu tenho aqui também, esses 4 botões aqui fazem a mesma coisa, ok? Agora, mas qual é a diferença de recuo para parágrafo? Isso tem que estar bem claro para vocês. Tá? E também, qual é a diferença? Desculpa, a diferença de recuo para parágrafo é a diferença de recuo para margens, tá bom? O que é o recuo? O recuo é a distância da margem até onde vocês querem levar o texto. No caso, aonde que está a minha margem aqui nessa folha? Como que eu identifico? Estão vendo aqui na régua essa partezinha cinza? Tudo que está em cinza é a margem. Então, esse primeiro parágrafo ele não tem recuo, ele está zerado porque o texto está começando rente à minha margem. Tá bom? Agora, recuo. Eu posso, então, vir aqui e colocar um recuo esquerdo de 1 centímetro. Então, a partir da margem, eu quero mais 1 centímetro. Mas para que eu uso recuo e para que eu tenho margem? Qual é a diferença? A margem, eu vou modificar todo o meu documento. Eu estou modificando a margem das páginas. Eu não preciso nem selecionar o texto para mudar. Recuo, eu aplico o recuo apenas aquele trecho do meu texto que eu selecionar. Tá bom? Então aqui eu fiz um recuo esquerdo, vou fazer um recuo direito aqui. Também vou fazer um recuo de 1 centímetro. Estão vendo? Aqui está a minha margem cinza, que é essa divisa entre o branco com o cinza, e a partir dela eu tenho um recuo direito, então de 1 centímetro. Posso fazer um recuo na primeira linha, só nessa primeira linha do parágrafo. Tá? Vou aqui, vou mexer no especial, primeira linha, por exemplo, 1,5. Faço um recuo, então, de 1,5 somente na primeira linha. Mas, não, Patrick, eu não quero isso, eu quero o inverso. Eu quero recuar somente as demais linhas do parágrafo e deixar a primeira linha como estava. É possível. Volto aqui. Em vez de mudar a primeira linha, eu mudo o deslocamento. Vou fazer o inverso. Então, estou alterando os recuos. Posso fazer isso pela caixa de diálogo do parágrafo, mas também eu posso fazer isso através da régua. Vocês estão vendo que tem esses triângulozinhos aqui. Tá? Ah, mas para início de conversa, Patrick, não está aparecendo a régua no meu editor de texto. O que eu faço? Para quem não estiver aparecendo a régua, vocês vão lá em cima, clicar na guia, exibição, e vocês têm aqui a régua. Se ela não estiver aparecendo, você tem que marcar a opção régua. Ok? Então, aqui na régua, triângulo de cima, esse primeiro aqui, ele move a primeira linha do parágrafo. Triângulo de baixo, cuidem que clicar apenas no triângulo, o quadrado tem outra função. O triângulo de baixo, ele faz o recuo das demais linhas do parágrafo. Aqui eu tenho o triângulo da direita. Tá? Se eu pegar o quadrado aqui embaixo, eu vou mover ao mesmo tempo a primeira linha e as demais linhas do parágrafo. Então, vocês podem escolher a melhor forma de trabalhar. Tá? Então, isso aqui eu vou deixar com recuo de primeira linha, apenas o recuo de primeira linha de 1 centímetro. Vou selecionar o parágrafo de baixo. Vou aplicar para ele espaçamento de linhas duplo.
Vou colocar um recuo esquerdo de 1. Opa, passei. Deu. E primeira linha também vou colocar 1. E vou justificar para ficar bonitinho ali, bem alinhado o meu texto. Vou justificar então o alinhamento, né? Perfeito. Vimos então a caixa de diálogo então do parágrafo. Agora que a gente viu o parágrafo, vamos ver a possibilidade então da gente então alterar as margens então desse documento. Para mudar a margem, também eu tenho uma possibilidade de fazer pela régua, tá? Então eu posso ir aqui entre a divisa do cinza e o branco, e aí vocês têm que ver que quando o ponteiro do mouse ficar neste formato de duas setas, uma para a esquerda e direita, pode ver que já aparece para vocês ali escrito margem esquerda, eu posso clicar e arrastar. Tá 3, eu vou diminuir para 2. Estou mudando para todo o meu documento. Tá? Cuidem que não é os triângulos são recuos, tá? Tanto o triângulo de cima, de baixo, como o quadrado. Vou aqui na margem direita, vou diminuir também. Ah, mas fica tão ruim, Patrick, de usar essa régua. Não sei se eu botei 2 exatos, se eu botei 1 ali, porque fica ruim de eu visualizar isso. Então, na dúvida, como que eu posso ter certeza da margem que eu coloquei? Tá? Eu vou lá no layout da página, tá? E clico nesse triângulozinho aqui no lado, é uma das opções. Vocês vão cair na caixa de diálogo, então configurar página, aonde eu posso definir então a margem superior, a margem da esquerda, a margem inferior e a margem da direita. Tá? Vou colocar no meu caso aqui todos 2. Digito ou uso as setinhas. Ó, a margem inferior, superior e esquerda, tudo 2. Tá? E dou um OK. Alterado. Tá? Se eu clicar aqui em cima do botão margens, tá? Vocês têm ali algumas pré-definições de margens. Tá? O que ele chama de normal, vocês têm ali a medida do superior 2.5, inferior 2.5, esquerda e direita 3. Tem uma margem mais estreita, moderada, tem algumas pré-definidas ali. Mas vocês então podem personalizar. Tá? Vocês também têm aqui a orientação da página. O retrato, a folha na vertical, paisagem, a folha deitada na horizontal. Né? Então, posso mudar então para paisagem. Tá? Vai depender do tipo de documento do que vocês estiverem trabalhando. No meu caso, eu prefiro retrato aqui nesse texto. Vou mudar a orientação. Agora, em vez da caixa do configurar página, eu vou aqui direto pelo botão que a gente tem na guia layout da página. Vou clicar aqui em retrato. Ok? Nenhuma dúvida? Qualquer dúvida, poste no fórum, pessoal. Tá? Aproveitando a caixa do configurar página, vocês têm também aqui o papel. Então eu defino que tipo de papel eu vou fazer a impressão do meu texto. Tem que ser coerente. Se eu estou pensando em imprimir, obviamente, não adianta eu trabalhar no computador com uma folha do tipo ofício que é maior, tá? E colocar para imprimir na impressora uma folha A4. Ah, na hora de imprimir vai estar cortando. Por que está cortando? Obviamente eu estou, né, imprimindo numa folha menor do que eu configurei. Então tem que ser coerente. A folha na qual eu vou imprimir tem que ser a mesma que eu estou trabalhando ali no computador. Então aqui já tem várias pré-definições de tipo de papel, A4, ofício, letter, tá?
A5. Claro que o mais popular é A4 e ofício, mas caso vocês forem utilizar outro tipo de papel, então tem aqui, tá? Caso vocês não tenham a opção que vocês desejam, vocês também podem personalizar dando a largura e a altura desse papel. Dá para medir, né? E digitar então aqui o tamanho da largura e a altura para fazer a impressão. Ok? Eu posso, num único documento, ter configurações diferentes, tá? De tipo de papel. Tá? Isso a gente vai trabalhar nas próximas, né, videoaulas, que eu posso fatiar o texto em seções e fazer com que cada seção tenha um tipo de papel, um tipo de orientação. Tá? Perfeito até aí? Vocês têm esse mesmo recurso, então, do tamanho do papel, vocês também encontram por aqui. Ok? Vamos voltar aqui ao nosso documento e vamos agora ver o recurso de colocar borda na página. Então, aqui no layout da página, vocês têm também a opção ó, borda de página. Tá? E aí, então, eu escolho um tipo de borda, caixa, uma borda com sombra, uma borda 3D. Tá? No caso, vou pegar aqui uma borda caixa, tá? Mas eu quero não com esse estilo simples. Quero, por exemplo, com uma linha ondulada, tá? De outra cor. Posso mudar a espessura. E aqui no lado eu tenho aplicar ao documento inteiro ou apenas a aquela seção do meu documento. Como eu disse que eu posso ter o texto, então, fatiado em seções para personalizar cada trecho. Tá? No nosso caso aqui vai ser o documento inteiro. Ó, já aplicamos então uma borda a todo o documento. Ah, mas eu ainda quero, Patrick, uma borda um pouco mais especial. Tá? Eu tenho alguns recursos de arte aqui que vocês podem também utilizar. Que são figuras para contornar. Então, querem pensar em fazer um cartão. Vocês têm aqui então algumas possibilidades. Ó, eu posso pegar aqui um monte de coraçãozinho e dar um OK. Tá? Vocês estão então personalizando a borda da página do documento. Tá? Perfeito. Se eu quiser fazer a borda apenas no parágrafo, é diferente, né? Eu seleciono o meu parágrafo, tá? E aí eu tenho aqui as opções de borda. Ok? Na mesma caixa que vocês tinham borda da página, na guia layout da página, vocês têm aqui, ó, só que tem que trocar a opção, é um atalho. Tem borda da página, no caso não é da página, tem bordas. Eu também tenho aquelas mesmas opções. Tá? Eu só não tenho aquele recurso de artes ali, porque aquilo só é aplicável para todo documento. Ok? Vou cancelar aqui, só para mostrar para vocês que é uma outra forma da gente acessar. O Word tem vários atalhos, né? Então, várias formas de eu chegar a um determinado recurso. Eu estou explicando aqui uma ou duas maneiras diferentes, mas vocês podem encontrar outra forma aí de aplicar esses recursos. O importante é que vocês saibam fazer, né, na hora que vocês precisem. Então, vocês podem estar acessando de maneira diferente, sem problema algum. Né? Desde que vocês cheguem a um mesmo resultado. Nesse parágrafo de baixo aqui, eu quero agora inserir, pessoal, uma imagem. Então eu vou ir lá na guia inserir e vocês têm aqui, ó, um conjunto de ilustrações, tá? Que a gente vai trabalhar mais adiante, mas eu quero só relembrar do básico para vocês como que eu insiro uma imagem. Eu clico em imagem, tá? Procuro uma imagem no computador. Aqui, por exemplo, eu tenho um ícone de uma tabela. Vou utilizar essa imagem. Tá? Então, eu procuro a imagem no computador. No meu caso aqui, está dentro da pasta imagens. E vou inserir. Tá? Aqui está a minha imagem.
Toda vez que eu insiro uma imagem no documento, vocês podem ver que em volta dessa imagem, né, aparece esses quadradinhos, esses círculos aqui. O que significa? Que eu posso redimensionar essa figura. Se eu for em cima dos redondinhos, ó, aqui, ó, tô aumentando o tamanho da imagem. Ó, a largura, a altura. Tá? Só que o que está acontecendo? Eu estou aumentando o tamanho da minha imagem. O texto, na volta dela, houve uma quebra, né? Então eu também tenho que dizer de que forma eu quero que o meu texto fique em relação a essa figura. Com a figura selecionada, vocês têm aí em cima quebra de texto automática. E eu posso dizer que o texto vai ficar então próximo à minha figura. Tá? Posso também dizer que vai ficar atrás do texto. Ele pode ficar na frente. Pode ficar em formato quadrado, se não fosse, né, uma figura quadrada, no meu caso ela é. Então, no meu caso, vai ficar próximo. O texto vai ficar contornando a figura. E eu, em vez de alterar o tamanho, eu quero mover essa figura de lugar agora. Para mover, eu não vou em cima de nenhum dos quadradinhos ou círculos. Eu vou em cima da figura. O ponteiro do mouse fica no formato de 4 setas. E eu clico e arrasto. Ó. Vou colocar bem no início desse parágrafo aqui. Agora vai... de vocês terem jeitinho com o mouse, tá bom? Ó, já então colocamos a nossa figura ali no texto, tá? Então, relembrando que para inserir então uma imagem, eu vou em inserir e imagem, perfeito? E aí depois que eu insiro uma imagem, eu tenho então, através da opção formatar aqui da imagem, a opção então de posicionar essa imagem em relação então ao texto, tá bom? Até aí alguma dúvida? Tá tudo tranquilo? Espero que sim, tá? Então a gente está relembrando algumas questões do Word aí. A gente vai aprofundar toda essa parte de ilustrações, de figuras nas próximas semanas. Então não vou me aprofundar nesse momento nessas outros recursos aí que o Word oferece para nós, tá? Vamos fazer agora um cabeçalho, só para relembrar. Um cabeçalho como que eu faço? Eu vou lá na opção inserir, né, na guia inserir, e aí vocês têm aqui, ó, cabeçalho. Ao clicar em cabeçalho, ele mostra para vocês de que forma vocês vão querer fazer esse cabeçalho, tá? Então, um cabeçalho onde eu vou ter texto só no lado esquerdo, se eu vou ter um texto na esquerda, centralizado, à direita, tá? E tem alguns outros modelos de cabeçalho aqui. Vou clicar nesse aqui que tem 3 colunas. Ó, estão vendo que já vem até, ó, com a opção para a gente colocar o texto. Tá bom? Se eu não quiser, eu posso trocar. Ó. Peguei um aqui só com o texto, então, à esquerda. Ah, mas não quero que esse texto fique, então, à esquerda. Quero só à direita. Alinho, ou só centralizado. Ok? E aí a gente substitui o texto, então, aqui. Eu vou colocar aqui o nome do texto. Texto 2. Tá pequenininha a letra. Vou aumentar aqui a letra no meu cabeçalho. Certo? Fiz o cabeçalho. Eu quero fazer agora um rodapé. Vou no rodapé. Tá? E quero um rodapé, então, com também apenas um item. Tá lá. Só que eu quero alinhado ele à direita. E nesse rodapé, na verdade, eu não quero escrever nada. Tá? Mas eu quero inserir o número de página. Então aqui, podem ver que quando eu inserir o cabeçalho e também o rodapé, aparece uma outra guia. Então várias guias aparecem de acordo com o recurso que vocês estiverem trabalhando.
Então, vocês têm essas guias que são padrão do Word, né? Arquivo, página inicial, inserir, layout da página, referência, correspondência, revisão, exibição. E aí, conforme os recursos que vocês forem utilizando, guias novas como design, formatar, vão aparecendo. Nessa guia design do cabeçalho e rodapé, eu tenho aqui a opção a número de página. E eu posso, então, inserir um número de página. Ok? Esse nosso texto aqui tem duas páginas. Tá? Como que eu sei que tem 2 páginas? Não precisava ter, né, na verdade, utilizado a barra de rolagem, porque ele mostra na barra de status aqui que eu estava na página 1 de 2. Tá? Mas, então, só para checar, ele inseriu certinho a numeração, página 1 e página 2. Tá? Se eu quiser que na primeira página seja diferente, né, o meu cabeçalho e o meu rodapé, então eu poderia marcar, ó, primeira página é diferente, tá? Então ele fica em branco para que eu personalize diferente nessa primeira página. Poderia ser a capa de um trabalho e na capa eu não queria cabeçalho e rodapé. Então, posso também achar que as páginas pares e as páginas ímpares tenham textos diferentes. Ok? Então, vocês podem, né, personalizar essas questões aí. Se eu quiser, em vez de aparecer aqui o número da página, quisesse que aparecesse, por exemplo, a data e a hora que eu fiz o documento, agora outra opção. Eu vou deletar aqui, então, o número da página. Tá? E eu tenho aqui, ó, data e hora. Posso escolher um formato, por exemplo, e dar OK. Feito meu cabeçalho e rodapé, está pronto. Clico então no botão fechar. Ok? Então, encerrando aí a nossa aula de hoje, então eu vou salvar o documento. Só que agora como que eu vou salvar ele? Eu vou salvar, como esse texto já foi salvo uma vez, só vou dar um clique no disquetezinho aqui em cima, que eu poderia também dar um Ctrl B no teclado, e ele ia estar salvando também essas alterações do texto. Tá bom? Então, encerramos, pessoal, mais uma videoaula, acabando a parte de revisão básica do Word, tá? E aí, na próxima semana, a gente começa a aprofundar em alguns recursos específicos do Microsoft Word 2010, tá bom? Tchau, tchau e até a próxima. Um abraço a todos.